que acontece? Vamos continuar o conceito de cadeia principal? Deixa eu voltar aqui. Lembra que a cadeia principal, as regras são: para selecionar uma cadeia principal, tem que ter uma cadeia ramificada primeiro. E para a cadeia ser considerada principal, o primeiro conceito é: quando a cadeia for só saturada, a cadeia principal tem que ter a maior quantidade de carbonos possíveis. Se eu tiver uma possibilidade, mais de uma possibilidade com a máxima quantidade de carbonos possíveis, que elas forem iguais, a gente vai selecionar a cadeia mais ramificada, tá? Então, olha só. No caso desse primeiro exemplo que a gente tem aí, nós temos como cadeia principal, eu selecionei essa linear, que tem 5 átomos de carbono, essa aqui, ó, e tem uma ramificação, tá? Você poderia selecionar outra forma, que seria essa aqui, ó. A outra forma de selecionar a cadeia principal seria essa aqui, onde você também tem 5 átomos de carbono e tem uma ramificação, tá? Eu escolhi a forma anterior, porque eu quis, porque a quantidade de carbonos é a mesma e porque a quantidade de ramificações também é a mesma. Então, ó, selecionei como principal essa cadeia aqui. Depois que selecionei a cadeia principal, a gente tem que numerar os átomos de carbono. Lembra que na hora de numerar os carbonos, no caso de uma cadeia saturada, que só tem ligações simples entre carbonos, a numeração começa mais próximo da ramificação, já que a ramificação tem que ter os menores números possíveis. Por isso eu comecei da direita para a esquerda, que aí a ramificação vai estar no carbono 2. Se eu começasse da esquerda para a direita, a ramificação estaria no carbono 4, e aí o nome estaria incorreto, tá? Como a ramificação está no carbono 2, lembre que quando a cadeia é ramificada, primeiro eu cito as posições das ramificações e as ramificações em ordem alfabética. Depois eu ponho o prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbonos da cadeia principal. Eu cito o infixo, que é o tipo de ligações entre carbonos, e o sufixo do grupo funcional. Então, ó, eu comecei então. A ramificação está no carbono 2. Essa ramificação é o metil. Só tem essa ramificação. Agora eu cito os carbonos da cadeia principal. Prefixo pent, porque são 5 carbonos da cadeia principal. Infixo an, são só ligações simples entre carbonos. E o sufixo o, porque é hidrocarboneto, tá? Na sequência anterior, posterior, na verdade, eu selecionei essa aqui como principal, que é a cadeia que tem 6 átomos de carbono e tem uma ramificação também. É a única possibilidade que a gente teria com a máxima quantidade de carbonos possíveis. A outra possibilidade que a gente teria seria com a quantidade menor de átomos de carbono, tá? Então, selecionei essa como principal. Comecei a numerar da esquerda para a direita, porque a ramificação vai estar no carbono 3. Se eu começasse da direita para a esquerda, a ramificação estaria no carbono 4. E aí a ramificação estaria no carbono com um número maior, que ia infringir a regra. Então, depois que eu selecionei e numerei os átomos de carbono, eu vou dar nome. Começo pela ramificação. Então, a ramificação está no carbono 3. Então, carbono 3, eu tenho a ramificação metil, que é o CH3, que está aqui, é um átomo de carbono. Cadeia principal tem 6 átomos de carbono, prefixo X, só ligações simples. An, entre carbonos, se é hidrocarboneto, sufixo O. Vocês estão vendo que nesses dois exemplos eu coloquei entre parênteses o nome incorreto, que se você numerasse a cadeia de forma errada, teria um nome incorreto aí, tá? E geralmente as questões vão fazer isso, vão te dar essas opções para marcar como forma, como alternativa de resposta, e vai ser a alternativa incorreta. Eu vou fazer essas outras duas aqui, à direita, depois eu vou para as duas inferiores à esquerda, porque aí tem uma diferençazinha dessas duas. Olha só, essa aqui, ó. A cadeia principal eu selecionei essa linear com 4 átomos de carbono. E aí sobrando 2 ramificações. Teria outra possibilidade que se você selecionasse essa aqui, ó, como cadeia principal, você ia ter 4 átomos de carbono também e 2 ramificações. Então, tanto faz você selecionar como cadeia principal. Eu selecionei a linear porque eu achei mais fácil, fica mais fácil de fazer. Tá? Porque tem a mesma quantidade, então tanto faz. Então, selecionei essa como principal.
4 átomos de carbono. E tem 2 ramificações para o lado de fora. Nesse caso aqui, quando eu fosse numerar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, como vocês podem ver aí, as ramificações estariam nos mesmos átomos de carbono, no carbono 2 e no carbono 3. Se fosse da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, tanto faz você numerar aí de qualquer lado, nesse caso aqui, tá? Porque a cadeia não, tanto faz a numeração, que os números deram os mesmos, e é os mesmos menores possíveis que a gente tem. Depois que eu numerar, eu tenho que dar nome. Então, eu vou citar primeiro as posições e as ramificações. Como vocês podem ver, como tem mais de uma ramificação, essas ramificações aqui, elas são iguais. A gente tem 2 grupos CH3 aí. São 2 ramificações iguais. Então, quando essas ramificações são iguais, eu tenho que citar quantas vezes ela aparece com o prefixo di, tri, tá? Que mostra quantas vezes ela aparece, e eu tenho que citar também em quais carbonos essas ramificações vão aparecer. Então, no carbono 2 e 3, eu tenho essas ramificações. É di, porque são 2 grupos, e são 2 grupos metis. Então, 2,3, que é no carbono 2 e no carbono 3. Di, porque são 2 ramificações iguais. Metil, cadeia principal, 4 átomos de carbono. But, se são só ligações simples entre carbonos. Infixo an, se é hidrocarboneto, sufixo o, tá? O exemplo de baixo, a possibilidade de cadeia principal com 5 átomos de carbono seria essa linear, que está numerada aí já, que aí vão ter 3 ramificações para o lado de fora. Teria uma outra possibilidade, que seria essa aqui, ó. Então, teria 5 átomos de carbono e 3 ramificações para o lado de fora, tá? Nesse caso, também seria tanto faz você escolher ou uma ou essa outra que eu acabei de apagar. Eu selecionei a linear. Então, ó, cadê ela aqui? Aqui é minha cadeia principal. 5 átomos de carbono. Ficaram 3 ramificações para o lado de fora. No caso do carbono 2, a gente tem 2 ramificações CH3, 2 metis, e no carbono 3 eu tenho uma ramificação. Eu comecei a numerar essa cadeia da esquerda para a direita, porque se eu começasse da direita para a esquerda, eu teria uma ramificação no carbono 3 e 2 ramificações no carbono 4. Na esquerda para a direita, eu tenho 2 ramificações no 2 e uma no 3. Então, tem os menores números possíveis, tá? Por isso que tem que ser da esquerda para a direita. E aí, na hora de citar o nome, novamente, eu cito primeiro as ramificações. Então, vamos lá. Olha só, no carbono 2, presta atenção que isso aqui, às vezes vocês cometem um erro e não citam 2 vezes. Olha só, nesse carbono 2, quantas ramificações eu tenho, pessoal? 2. São iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. E aí, o que vocês costumam fazer? Vocês às vezes vocês citam assim, ó. Olha como vocês costumam citar, igual está nesse caso aí, vocês costumam falar assim, ó. 2,3. Porque vocês falam assim, no carbono 2 e no carbono 3 tem ramificação. Aí vocês falam assim, são 3 ramificações iguais. Então, que são 3 vezes. São 3 metis, trimetil. Aí continua a nomear. Isso vai estar correto? Não. E se você fala que tem 3 metis, que é trimetil, o que você tem que fazer? Você tem que citar as posições mesmo que elas se repitam. Como assim? No carbono 2, você tem 2 ramificações. São iguais? São. Você tem que citar ela as 2 vezes. Então, eu não ponho só o 2 uma vez. Por isso que eu citei 2 vezes. É 2,2. Cadê meu pontinho aqui, ó? 2,2, que no carbono 2 aparece 2 vezes. No 3, aparece mais uma vez, então são 3 vezes. Tri, porque são 3 grupos iguais. Metil, tá? Citei as ramificações. Cadeia principal são 5 átomos de carbono. Pent, só ligações simples entre carbonos. An, se é hidrocarboneto, O. Então, você tem que repetir essas posições aí. Se você não repetir, vai estar errado, tá? E aí, aqui, à esquerda, qual é a diferença dessa cadeia, dessas 2 cadeias que a gente não fez ainda da esquerda, em relação às cadeias demais? A presença da insaturação. Isso, a presença da insaturação, que é a dupla
ou a tripla entre carbonos, tá? E aí o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Todas as vezes que uma cadeia for insaturada, ou seja, tiver uma dupla ou uma tripla entre carbonos, essa dupla e essa tripla, ela tem que estar incluída na cadeia principal. Mesmo que a opção que você conte para incluir essa dupla ou essa tripla entre carbonos tenha uma quantidade de carbonos menor, tá? Então, a dupla e a tripla entre carbonos nunca pode ficar do lado de fora da cadeia principal, elas sempre devem ser incluídas na cadeia principal. Outra coisa, quando você for numerar os átomos de carbono de uma cadeia principal que possua uma dupla ou uma tripla entre carbonos, a numeração, a ordem, né, de preferência para numerar a cadeia principal vai ser o seguinte: primeiro tem que ser mais próxima da dupla, depois mais próxima da tripla e depois mais próxima da ramificação. Quando a cadeia é saturada, eu só olho o lado para numerar mais próximo da ramificação. Quando ela é insaturada, com a dupla ou com a tripla de carbonos, eu olho o lado primeiro que é mais próximo da dupla, quando existir, depois o lado mais próximo da tripla, quando existir, e depois eu vou olhar mais próximo da ramificação. Então, olha só, qual que seria o caso? Nessa aqui eu selecionei como principal essa cadeia com 5 átomos de carbono, está incluindo a dupla, e ficou do lado de fora só uma ramificação que é o CH3, que é o metil. Aqui você só tem uma opção para começar a numerar a cadeia principal. Tem que ser da direita para a esquerda, porque à direita a dupla está mais próxima. Se você começasse a numerar da esquerda para a direita, a posição da ramificação não ia mudar, ia continuar no carbono 3. Mas a dupla ia estar no carbono 4, e aí ia estar com a numeração errada. Então, eu comecei a numerar da direita, porque a direita é mais próxima da dupla, que é a minha prioridade agora. Na hora que for dar nome, a ordem é a mesma. Ramificação, carbonos da cadeia principal, tipo de ligação entre carbonos e aí o sufixo do hidrocarboneto. Então, ó, no carbono 3, eu tenho o grupo metil. Citei as ramificações. Na cadeia principal, tem 5 carbonos. Prefixo pent. Aí, agora você tem que citar onde está a insaturação. Como vocês podem ver, a insaturação está no carbono 1. É no carbono 1 que a insaturação começa aqui, ó. Então, no carbono 1, eu tenho uma dupla que eu uso o infixo em. Se é hidrocarboneto, eu uso o sufixo O, tá? Vocês entenderam o que era para ser feito aqui? Pessoal? Sim. Tá. Vamos para o próximo. Cadeia principal. De novo, eu selecionei como principal a linear, porque ela inclui a insaturação, que é a tripla. Tinha outra opção que seria essa aqui, ó. Se pegasse de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também incluir a tripla e ia sobrar uma ramificação também. Mas eu selecionei essa como principal. De novo, se você esquecer que a dupla e a tripla, elas têm preferência para numerar a cadeia principal em relação à ramificação, você vai dar nome errado. Então, se você lembrar só da ramificação, você vai começar a numerar da esquerda para a direita. Aí a ramificação vai estar no carbono 2 e a insaturação no carbono 4. Agora, o correto é numerar da direita para a esquerda nesse caso, porque a insaturação vai estar no carbono 2 e a ramificação vai estar no carbono 5, tá? Então, eu cito primeiro a ramificação. Então, no carbono 5, eu tenho o grupo metil. Cadeia principal tem 6 átomos de carbono, prefixo X. No carbono 2, eu tenho a tripla e eu uso o infixo IN. Se é hidrocarboneto, eu uso o sufixo O. Ok, pessoal? E aí, o que rola? Esses dois exemplos que eu dei aqui agora são exemplos de hidrocarbonetos, mas são hidrocarbonetos especiais. Que hidrocarbonetos são esses? Nesse caso, aqui, ó, que é o 3-metil-pente-1-eno, eu tenho um caso de um alceno, que são hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre carbonos. Eu tenho uma dupla aqui, ó, entre carbonos. E aqui eu tenho um caso de alcino, que é os hidrocarbonetos que têm ligações triplas entre carbonos. Os outros exemplos eram dos alcanos, que eram hidrocarbonetos que possuem só ligações simples entre átomos de carbono, tá?
Aqui tem alguns outros exemplos, ó, de dupla e tripla, que é bem próximo do outro, depois vocês dão uma olhada nele, tá? Lembra que tem que estar em ordem alfabética. Eu vou até fazer esse exemplo aqui, ó, para vocês terem noção do que eu estou falando. Em todos os casos, a gente tinha grupo metil. Cadê esse? Aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Esse exemplo que eu estou falando aqui, ó. Eu selecionei como cadeia principal, não foi linear dessa vez, porque linear ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Isso é uma cadeia saturada. E aí, 6 átomos de carbono não era o número máximo que eu consegui de átomos de carbono. A opção que tinha o máximo número de carbonos é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que eu selecionei. Que é essa opção aqui que tem 8 átomos de carbono. E aí, do lado de fora, estão ficando duas ramificações, que é o CH3, que é o metil, e o CH2, CH3, que é o etil. Tem duas ramificações diferentes aí. Aí você tinha a possibilidade de começar a numerar de cima para baixo e de baixo para cima. Se fosse de cima para baixo, as ramificações estariam no carbono 4 e no carbono 6. Mas de baixo para cima, vocês estão vendo que a ramificação ficou no carbono 3 e 5, que são números menores que a gente tem. Na hora de citar, eu falei que as ramificações têm que ser citadas em ordem alfabética. Então, eu vou citar o etil primeiro, porque a letra E vem antes do M do metil. Então, ó, no carbono 5, eu tenho o grupo etil. No carbono 3, eu tenho o grupo metil. A cadeia principal tem 8 átomos de carbono. Eu uso o prefixo oct. Se é só ligações simples entre carbonos, infixo -an. Se é hidrocarboneto, eu uso o sufixo -o. Tá? Então, as ramificações têm que ser citadas em ordem alfabética. Sempre. Tá? E lembrar que as ramificações têm que ter os menores números possíveis. Outra coisa, a questão da nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia mista. É importantíssimo isso. Lembra que cadeia mista tem a parte aberta e a parte fechada. Nesse caso aqui, pessoal, as cadeias fechadas, em todos esses casos, as cadeias fechadas vão ser as cadeias principais. Por quê? Porque as cadeias fechadas, como vocês podem observar, elas têm o maior número de átomos de carbono. Nessa aqui, a cadeia fechada tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E a parte aberta só tem um átomo de carbono. Nesse caso aqui, você tem 6 átomos de carbono, que é o benzeno. E além de ter 6 átomos de carbono, lembra que essa bolinha do benzeno significa ter ligações duplas e simples alternadas. Então, ele tem um outro critério, que além de ter mais átomos de carbono, tem as duplas, que é o mesmo caso do terceiro exemplo, do quarto exemplo e do quinto exemplo. Então, o que você tem que fazer? Olha só. Como a cadeia principal aqui é todo o ciclo, toda a parte fechada, quem ficou do lado de fora é a ramificação. E a ramificação é o metil. Aí vem a pergunta: esse carbono onde o metil está ligado, só pode ser o carbono de que número? 1, 2, 3, 4 ou 5? 1. 1. Por quê? Lembra que quando você seleciona a cadeia principal, se não tem dupla nem tripla, e não tem mais de uma ramificação, no caso de um ciclo, né, você começa a numerar sempre do carbono onde está a ramificação. Então, esse carbono aqui, obrigatoriamente, tem que ser o 1. Tá? Então, para eu dar nome para esse aqui, vou citar a primeira ramificação. Então, vai ser 1, que está no carbono 1, metil, citou a ramificação já. A cadeia principal, você não pode falar que é pentano só. Se você colocar só pentano, porque tem 5 átomos de carbono, só ligações simples e hidrocarboneto, vai estar errado. Por quê? Quando você fala que é só pentano, seria uma cadeia aberta. E essa cadeia não é cadeia aberta. Essa parte da cadeia, que é principal, é uma cadeia fechada. Então, você tem que estar ciclo, que é a parte fechada, pente, porque a parte fechada tem 5 átomos de carbono, an, que é só ligações simples entre carbonos, e o, que é hidrocarboneto. Tá? Só que tem outra coisa. Teria outra possibilidade dessa ramificação estar em um carbono diferente do carbono 1? Sim ou não?
Teria outra possibilidade dessa ramificação do metil estar em outro carbono diferente do carbono 1? Acho que não. Só se tivesse mais de uma ramificação, né? Isso, só se tivesse mais de uma ramificação. Mas aí é onde que eu quero chegar. Como só tem essa possibilidade da ramificação estar no carbono 1, quando ela está no carbono 1, obrigatoriamente, não se tem, você pode omitir a numeração 1, igual estava aqui antes, ó. Antes não tinha esse número 1 aqui, não. Estava só metil ciclopentano. O que significa isso? No ciclo, que é de 5 átomos de carbono com ligações simples e é um hidrocarboneto, ele tem um grupo metil. O lugar que você colocar ele aqui, em qualquer carbono desse que você colocar, tanto faz, que só tem uma ramificação. E ela tem que estar sempre no carbono 1, porque vai ser o menor número possível. Então, não tem necessidade de você citar quando for o carbono 1, quando você tiver só uma ramificação, tá? Então, por isso que você pode colocar só metil ciclopentano. Agora, se quiser escrever perfeito, vai ficar 1-metil ciclopentano. Aí fica melhor ainda. No caso do segundo exemplo aqui, cadeia principal é o benzeno. Todo benzeno aqui. Esse carbono, onde o CH3 está ligado, é o carbono 1, já que é a única ramificação que ele tem. Então, na hora de citar, eu ia citar 1, ou você pode omitir esse 1-metil, cadeia principal, benzeno. Então, você pode chamar isso de metilbenzeno ou 1-metilbenzeno. Só que ainda tem um outro nome que você pode chamar esse composto. Quando você tem o benzeno ligado diretamente a um CH3, tudo isso você também pode chamá-lo de tolueno. Então, tudo isso aqui, ó, eu posso substituir o nome e chamá-lo de tolueno, tá? Ou você chama isso de metilbenzeno ou simplesmente de tolueno. É um outro sinônimo que pode aparecer aí nas questões para vocês. Agora, no outro exemplo aqui, a cadeia principal também continua sendo um benzeno, porque tem a maior quantidade de carbonos possíveis, porque tem as ligações duplas e tudo mais. Ninguém perguntou, mas eu vou falar uma coisa. Nesse caso do benzeno, você não tem a necessidade de citar as posições onde estão as duplas. Por quê? Porque como tem o efeito da ressonância, que essas ligações duplas elas podem girar dentro do anel, elas podem mudar de posição de carbono. Então, você não tem necessidade de citar no benzeno onde estão as posições da dupla, não. Tá? Só se fosse um outro tipo de cadeia insaturada. Agora, aqui no caso, o benzeno é a cadeia principal, eu tenho duas ramificações. Você tinha a opção de começar a numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu enumerei no sentido horário, já que as ramificações estão ficando nos carbonos 1 e 3. Se fosse no anti-horário, olha só, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí as ramificações estariam no carbono 1 e 5, tá? Então, você tem que escolher a posição no sentido de numerar horário, porque as ramificações vão ter os menores números possíveis, que no caso vocês estão vendo aí a posição 1 e 3. Aí você faz a mesma coisa, cita as ramificações e depois cadeia principal. Então, ó, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho dois grupos iguais, por isso que é di, dois grupos metis. E a cadeia principal, benzeno, tá? Bem parecido com o que aqui de baixo, ó. O daqui de baixo eu comecei a numerar da esquerda, na verdade no sentido horário, porque se fosse no sentido anti-horário, os números ficariam maiores. Então, eu tenho, ó, metil no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 4. Então, como são todas as ramificações iguais, eu vou citar primeiro as posições dela. 1,2,4, ou seja, no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 4, eu tenho três grupos iguais, então, tri, que são grupos metis, cadeia principal, benzeno, tá? E aí, para a gente finalizar a questão de conceito de cadeia mista, a gente vai para esse último, que também é a cadeia principal, é o benzeno. Pelos mesmos motivos de terem maior número de carbonos possíveis e terem as ligações duplas. Só que o que acontece? Aqui, eu tenho grupos ligados à cadeia principal, que são grupos iguais ou diferentes?
Diferentes. Diferentes. Eu tenho o etil, que é o CH2CH3, e tenho o metil, que é o CH3. Eu comecei a numerar do etil. Eu fui no sentido horário e comecei do etil. Por que eu comecei do etil e não comecei do metil? Porque tem que estar em ordem alfabética. Isso, porque tem que estar em ordem alfabética, perfeito. Então, comecei do etil, que é o carbono 1, porque ele tem preferência na ordem alfabética, depois o 2 foi o metil. Na hora de citar, no nome eu também vou citar em ordem alfabética. Então, no carbono 1, cadê? Aqui. No carbono 1 eu tenho o grupo etil, no carbono 2 eu tenho o grupo metil, cadeia principal, benzeno. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Como a gente só tem mais 10 minutos aí, eu não vou falar do prefixo orto, met e para hoje, não. Tá? E vou mostrar outras coisas. Luísa ou Camille, faça favor para mim de me falar que eu tenho que falar sobre orto, met e para na próxima aula, fazendo favor. Tá bom. Tá? Eu vou só pular isso e falar outras coisas, senão a gente não vai conseguir concluir direitinho o orto, met e para nesses minutos, não. Aqui eu só vou demonstrar para vocês quais tipos de compostos aromáticos que a gente tem. Quando fala mononucleado ou monocíclico, é a mesma coisa. Igual o caso do benzeno e do tolueno. Eles têm um ciclo só um anel, tá? Se tiver mais de um anel, a gente chama eles de polinucleares ou polinucleados. Só que eles podem ser com anéis condensados ou isolados. Anéis isolados, ó, é quando a gente tem essa ligaçãozinha. Cadê, Jesus? Aqui, ó. Quando a gente tem essa ligação, uma ligação que separa esses anéis. Ó, a gente tem átomos entre esses anéis que os separam. Por isso que são poli, que tem mais de um núcleo, que são isolados. Ou então a gente pode ter os anéis condensados, que é o caso que a gente tem aqui, ó. Condensados são juntinhos. O caso do naftaleno, que são 2 benzenos alinhados. O antraceno, que são 3 anéis benzênicos condensados alinhados. E a gente tem o fenantreno, que tem 2 anéis benzênicos alinhados e um superior a outro. A gente tem dessa forma aí, tá? Que são exemplos que podem aparecer. Os mais comuns é o naftaleno e o antraceno. O fenantreno aparece bem raramente, mas é bom vocês saberem que ele existe. São exemplos de anéis condensados, que são juntinhos. Aí, para a gente fechar nossa aula, eu vou querer que vocês façam esses exemplos aqui para mim. Esses 3 exemplos. Dê nome, por favor, gente, a essa cadeia em 2 minutos. Vamos lá. Pode escrever no chat a resposta, tá? Que nós vamos corrigir. Dá nome para esse aí, para esse composto. Vamos lá, rapidinho. Senão nosso tempo estoura. Vamos ver. Isso aí, Júlio, Camilo, certinho. Pode corrigir, pessoal? Ó, cadeia principal. Você tinha 2 opções para selecionar. Ou a linear, que vai ter 5 átomos de carbono e uma ramificação, tá? Ou então, você teria a possibilidade de selecionar essa aqui como principal, que também tem 5 átomos de carbono e uma ramificação. Tanto faz você escolher uma ou outra. O que eu tenho que ficar claro é, depois que você selecionar a cadeia, que tem que ter 5 átomos de carbono nesse caso e uma ramificação, é a numeração. Nesse caso aqui, que eu selecionei a principal, a numeração vai ser da esquerda para a direita, para que a ramificação tenha os menores números possíveis. Então, ó, carbono 2, 3, 4 e 5. Então, a ramificação está no carbono 2. Então, como é que vai ficar o nome? Vou citar a ramificação primeiro. Então, no carbono 2, eu tenho o grupo metil. Então, 2-metil.
Citei a ramificação. Carbonos da cadeia principal são 5. Prefixo pent. Só ligações simples entre carbonos. Infixo an, se é hidrocarboneto, sufixo ol. Então, o nome correto é 2-metilpentano, tá? Esses dois aí, ó. Faz esses dois para a gente fechar nossa aula. Para dar tempo. A gente tem 5 minutinhos aí. Façam aí rapidão. Vou corrigir a primeira, tá? Ó, para a cadeia principal, você tinha duas opções para selecionar. Essa cadeia aqui, com 4 átomos de carbono, que tinham 2 ramificações, e também você tinha a possibilidade de selecionar essa cadeia principal aqui com 4 átomos de carbono e 2 ramificações, tá? Depois de selecionar, numerar a cadeia da esquerda para a direita, nesse caso, porque eu selecionei como principal, porque as ramificações têm que ter os menores números possíveis. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Agora você cita as ramificações. Olha que no carbono 2 aparece 2 vezes o metil, então você tem que estar 2 vezes o número. Então é 2,2. São 2 grupos iguais. Dimetil. Cadeia principal. Tem 4 átomos de carbono. São 4 prefixo próprio, só ligações simples entre carbonos an, se é hidrocarboneto, O. Então ficaria 2,2 dimetil, met próprio but, butano, tá? A da direita, para a gente fechar. Cadeia principal. Você tinha como opção selecionar essa como principal. Tem 4 átomos de carbono, com 2 ramificações. Você teria a possibilidade de numerar também, nomear como principal. Essa aqui, ó, com 4 átomos de carbono e 2 ramificações. Aí, tanto faz você selecionar como principal. Eu selecionei como principal, novamente, alinear com 4 átomos de carbono. Comecei a numerar da esquerda para a direita, mas aí, nesse caso, tanto faz. Porque na esquerda, você vai ter, da esquerda para a direita, as ramificações vão estar no carbono 2 e 3. Como elas são iguais, se você começasse a numerar da direita para a esquerda, também estaria nos carbonos 2 e 3. Então, vou numerar da esquerda para a direita. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é 1. E aí eu cito os nomes. Agora, as posições das ramificações. Então, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho 2 grupos iguais. Então, dimetil, cadeia principal, 4 átomos de carbono. But, só ligações simples em carbonos. An, se é hidrocarboneto, O. Então, seria 2,3 dimetil butano aí. Ok? Ô, Júlia, você entendeu o que é 2,2 dimetilbutano no primeiro? Entendi, cara. Entendeu? Por que não pode ser 1,2? Tá? Então, pessoal, olha só. A gente evoluiu um bocado aí. Falta a gente falar, então, de ortometafara na próxima aula, foi o que eu pulei. Os alcenos, a gente vai citar, né, qual que é a diferença de alcenos para alcanos, bem simplesinho, que a gente vai falar nos detalhes. Vamos falar de nomenclatura deles, que a gente já falou também. E vamos falar dos alcinos, de nomenclatura também, e vamos finalizar. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai fechar a nossa frente C3 semana que vem. E então, vocês já façam os exercícios.
tá? Eu vou finalizar a aula, porque senão a gente vai abrir só mais 10 minutos e aí a gente não vai render tanto assim. Então, vocês fiquem com Deus. Bom final de semana. Estudem. E até a próxima aula, tá? Um beijo.